Nesse vídeo eu vou tratar agora sobre o Sartre, né? O conceito de existencialismo segundo Jean-Paul Sartre. Sartre foi um filósofo bem ativo, né? Engajado politicamente, viveu na França, também passou pela Segunda Guerra Mundial e ele foi um dos principais pensadores aí do existencialismo. Então, o Sartre, a corrente existencialista dele é parte do ateísmo, né? Ele é um marxista, né, entre aspas. Ele também se engajou aí na luta pelo socialismo. E ele escreveu uma obra, O Ser e o Nada, muito interessante. É um calhamaço difícil de se ler, é uma leitura muito difícil, mas vale a pena ler. Também escreveu alguns romances, né? Um principal dele, o mais conhecido, seria o Náusea, onde ele também vai expor sua filosofia existencialista. A principal obra dele mais conhecida e mais fácil de ser lida seria o Existencialismo é um Humanismo. E é dentro dos conceitos propostos por ele nesse livro que nós vamos falar aqui, que é a base dessa nossa aula de hoje. Então, Sartre, ele vai ter um conceito assim muito interessante, que uma proposição que ele começa, né, que ele fala que a existência precede a essência, ou seja, primeiro o homem existe e só depois ele vai se construir como ser humano. Então ele coloca o ser humano aí como um projeto de construção. E ele vai nos colocar assim, então, um outro ponto que ele coloca também no existencialismo é o humanismo, não importa o que fizeram conosco, importa o que fazemos com o que fizeram conosco. Então, o que ele está falando nessa frase, o sentido dessa frase seria transformar a realidade pronta, né? Essa realidade pronta, que nós, ao nascer, nós já encontramos esse mundo pronto, e que importa, então, o que nós vamos fazer com isso. O que nós vamos fazer com isso? É transcender esses determinismos sociais. Então, o existencialismo, também chamado de liberdade situada, seria o seguinte: o homem, ele tem certo determinismo que ele não pode superar. Por exemplo, a cor do olho dele, ele não pode trocar, né? A questão genética dele não pode mudar, a cor dele ele não pode mudar, mas ele pode transcender através de sua liberdade, ele pode transcender esses determinismos sociais, que são impostos, né, que nós já encontramos ao nascermos aqui nesse mundo. Então nós podemos transcender isso. Então Sartre, ele parte aí, né, dessa reflexão, né, e vai propor uma maravilhosa, linda filosofia, né. Não se trata aqui só porque ele é ateu que a filosofia dele passa a ser inútil, né? Passa a ser negada, inútil pelos aqueles que têm uma fé. Não é nada disso. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente deve ver o que é bom, que possa ser utilizado na nossa existência, que possa contribuir para a nossa visão de mundo, que possa nos alertar, que possa mostrar o que nós não estamos vendo devido à falta de consciência. Então, temos que deixar isso de lado só porque o Marx é de esquerda e eu sou de direita. Eu não vou ler o Marx, porque tem coisa que é boa no Marx, né, para aqueles que defendem o paradigma de liberal. Mas assim, o Sartre, então, ele parte do pressuposto que o homem primeiro nasce, ele existe, e só depois, no percurso da existência, utilizando de sua liberdade, é que ele vai construir a si mesmo, né? Ele vai dar sentido, né? Vai dar valores à sua existência. Então ele constrói a sua essência, a sua identidade dentro do campo da existência, que ele, ao ser lançado nessa existência, essa existência já estava pronta, né? Já tinha aí as religiões, os sistemas políticos, né, a cultura, tudo está aí pronto, mas ele é lançado aí, mas ele pode transcender isso, né, esses determinismos sociais. Ele pode. Como? Fazendo uso de sua liberdade. Então, quando a frase a existência precede a essência, então isso significa que primeiro eu existo, e no campo da existência eu vou construir, né, forjar e construir a minha essência, né? Para Sartre, então, o homem, então, ele se constrói no campo da existência, valendo-se de sua liberdade, porque para ele o homem está condenado à liberdade, mesmo aceitando viver a vida, esses modelos que já estão aí,
essa realidade já pronta, mesmo vivendo isso, ele escolhe viver isso. Então nesse sentido que ele está condenado à liberdade, mesmo negando, né, mesmo negando a construir seus próprios valores e aceitando que já está pronto, ele está fazendo uso da sua liberdade. O homem, aliás, ele, segundo essa visão de Sartre, ele é o conjunto de suas escolhas. O que é o homem? O conjunto de suas escolhas. Ele escolhe o que ele é. Ele escolhe o que ele é ser. Se ele quiser ser um alienado, se ele quiser ser um homem inconsciente no mundo, se ele quiser aceitar os papéis prontos que a sociedade dá para ele, ele tem essa liberdade para fazer essas escolhas. Mas Sartre deixa bem claro, o homem que faz essa escolha, que nega, né, ele nega a sua liberdade, né, ele renuncia à sua liberdade e aceita os determinismos que a sociedade impõe para ele, aceita os papéis prontos, aceita as éticas enlatadas, ele aceita a religião que está aí pronta, ele aceita os sistemas políticos que estão aí prontos. Então ele vai viver o que o Sartre chama, ele será um sujeito de má fé. Sartre então vai falar que esse sujeito de má fé é o sujeito que nega a sua liberdade, renuncia à sua liberdade para viver um papel pronto que a sociedade lhe dá. Né? Ele não assume a responsabilidade de construir sua própria essência, ele nega essa liberdade e assume o papel pronto, porque convém que é muito mais fácil você adotar o que já está pronto, adotar o que o outro já pensou por você, adotar o sistema político que o outro já pensou por você, o sistema econômico, aceitar tudo isso é bom, né? Nesse ponto de vista, para esse homem que não quer assumir sua responsabilidade e sua liberdade para construir e dar sentido à sua própria existência, e para ele é excelente, porque ele já aceita, já está tudo aí pronto mesmo, então ele aceita isso daí, então nesse sentido ele será um sujeito de má fé, porque ele atribui até suas escolhas a fatores externos. Então ele é um sujeito de má fé. Porém, Sartre, ele vai nos dizer que o homem que assume a sua liberdade, ele então vai forjar sua consciência, né? Vai construir seus próprios valores, vai dar sentido à sua existência e vai construir sua identidade, a partir dessa liberdade. Então a liberdade seria a base, né? A base, o substrato desse ser humano que realmente constrói um projeto de existência para si. Então, a filosofia de Sartre se reduz, ela é muito simples de ser entendida. Então, o ser humano, primeiro, ele existe e somente depois, na existência, ele constrói a si mesmo. Né? Então, Sartre também vai falar da angústia, né? Da angústia da escolha. Essa é uma coisa que não tem como escapar, a angústia da escolha. O homem passa por esse processo de angústia e essa angústia ela sempre vai acompanhá-lo, não tem como fugir dela, é a angústia da escolha. Então o homem de má fé é aquele que renuncia à sua liberdade, aceitando as éticas enlatadas, né? Os papéis prontos que a sociedade lhe dá, porque ao nascer ele nasceu um nada, né? Ele nasceu um nada e por não ter uma essência, né? Ele é um nada e por ser um nada ele pode ser formatado dentro dos paradigmas, seja ele político, científico, econômico, cultural, que a sociedade já tem aí, quando ele já nasceu, já estava aí. Então ele, se ele não assume o compromisso de assumir sua liberdade para se construir a si mesmo, então ele é formatado dentro dessa lógica aí do sistema e aí vive aí essa existência sem sentido, né? Ele apenas vai só existir. Ele não construiu uma essência. E infelizmente a maioria das pessoas estão dentro desse contexto. Então, sujeito de má fé seria esse sujeito que nega a sua própria liberdade, não assume sua responsabilidade para construir a si mesmo, né? O sujeito, ele está aí, ele é um nada. Sartre vai falar que ele é um nada. Ele precisa tomar uma decisão, ele precisa usar a liberdade que ele tem, porque ele já nasceu com essa liberdade, não tem como fugir dela. Ele precisa usar essa
liberdade para forjar seus próprios valores, para dar sentido à sua vida, para dar sentido à sua existência e aí construir sua própria essência na existência. Se ele nega a isso, então ele vai cair na má fé, e a má fé, o sujeito de má fé, Sartre chama de safado, é o sujeito safado. Então, esse sujeito de má fé, por ele estar aí aceitando os papéis prontos que a sociedade deu para ele não muda, ele não rompe, ele se torna um conservador do sistema. Ele não faz a transcendência dele. Então ele aceita o que já está aí como uma coisa legítima, né, dada, legítima, e ele nega então a responsabilidade dele, a liberdade dele, e não transcende isso, e o mundo continua como sempre foi, e o mundo continua se perpetuando, as injustiças e tudo isso, e o homem não se transforma a si mesmo, não constrói a si mesmo e não muda a realidade que ele vive. Valeu aí, pessoal, foi uma aula simples, eu espero ter contribuído aí com vocês com mais essa aula do Sartre, que foi uma aula rápida, uma aula que não tem muito segredo, né? Então, o homem, então, ele vive nessa angústia, né? Angústia das escolhas, porque ele não sabe o que ele encontra, sempre que ele vai dar o salto dele, ele não sabe o que ele vai encontrar lá do outro lado, então isso está sempre em angústia. E então ele precisa se construir, né? Ele precisa usar a liberdade dele para se construir, né? Então ele vai ter uma originalidade, vai ter uma identidade, nós vamos olhar para ele e falar, ó, esse é o fulano, ele tem uma essência. Ele é único, ele é original, ele não é igual à massa, ele não é um elemento do grande rebanho da massa. Ele é um indivíduo, então um indivíduo que se construiu a si mesmo. Então é a mesma coisa que para vocês entenderem, eu sou um professor, ao invés de eu construir a minha própria identidade, o meu próprio ser professor, atribuir meus próprios valores, que eu vou adquirindo aí com as minhas experiências, e eu não faço isso, eu não uso a minha liberdade para forjar o ser professor, e eu aceito então um modelo de professor já que eu tenho aí na sociedade e começo a imitar esse professor. Então eu sou um homem de má fé, eu não tenho uma essência de professor. O que eu sou é um nada, e eu adotei esse papel de um outro professor que eu achei bacana, e eu começo a imitar esse professor nas minhas aulas. Então não é por aí. Então Sartre chama o homem de má fé de safado, porque ele nega a sua responsabilidade, ele nega a sua liberdade e aceita os papéis prontos. Valeu aí, pessoal, fica na paz.